E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, né? Enfim, falamos aí de Nikola Tesla. Eu quero que vocês entendam aí sobre Napoleão Hill. Não se apeguem à estética, tá? Estou desenhando aqui duas pessoas. Aqui eu vou colocar Platão e Aristóteles. Aqui você tem a consciência de Platão e aqui você tem a consciência de Aristóteles. Eu vou fazer aqui melhor. Sim, mais espaçado para eles se conectarem. Aqui, Napoleão Hill ele fala sobre o Mastermind. O que seria o Mastermind? A mente mestra. Nesse caso, o que vocês precisam entender do conceito? A soma de duas ou mais consciências serão tão maiores quanto a soma individual do todo em si. O que significa que a soma dessas duas consciências, né? Porque aqui você tem a consciência e realidade de Platão e aqui você tem a consciência e realidade de Aristóteles. Enfim, a soma de duas ou mais consciências serão tão maiores quanto a soma individual do todo em si. O que isso significa? Para você alcançar e atingir a mente mestra, que seria a consciência superior, você pode usar alguns artifícios, que é, nesse caso, o que acontecia entre Platão e Aristóteles, uma troca mútua, sem interesse um no outro, tá? É literalmente isso. A mãe natureza não quer que você tenha interesse na outra, porque quando você tem interesse na outra, você automaticamente não consegue fazer com que a consciência em relação à expansão ocorra, tá? É por isso que você precisa entender essa questão. Vocês precisam estar no mesmo grau, no mesmo nível. Enfim, aqui é sobre o Mastermind e por isso que eles acessavam a consciência superior e por isso que eles conseguiam divagar e entender mais sobre o mundo das ideias. Enfim, você observa que a nossa obra de arte, ela começa a se cruzar, né? Ela começa a ser pintada aos poucos. Você começa a observar que a consciência superior, ela começa a conversar com os organismos, tá? Porque nós somos um organismo dentro desse organismo. Enfim, aí eu expliquei um pouco de Napoleão Hill e o Mastermind, a mente mestra. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar. Eu quero falar sobre uma pessoa em específico, que é Friedrich Nietzsche. E por que eu quero falar sobre ele? Tem duas questões que nós iremos abordar aqui sobre Friedrich Nietzsche. Assim falou Zaratustra. Thus spoke Zaratustra. O que ele comenta? Ele comenta no livro, eu vou trazer um resumo bem rápido, que ele encontra Zaratustra quando ele vai aos montes. E quando ele comenta que ele vai aos montes e encontra Zaratustra, você observa que nossa obra de arte ela começa a ser pintada em relação ao conhecimento, né? Por quê? É literalmente a mesma coisa que o mundo das ideias. Tem muita correlação. Essa é a consciência superior, entende? Quando ele vai aos montes, quando ele está na natureza, ele consegue se conectar aí com Zaratustra e ele recebe algumas informações sobre Zaratustra. E, enfim, não só isso, eu quero que vocês compreendam uma outra correlação. Nietzsche, ele acessou um estado de consciência muito elevado, tá? E nesse caso, o que os yogis indianos, eles comentam hoje em dia, que quando você está subindo a escada do universo e expandindo a sua mente, nesse caso, você tem que tomar muito cuidado, porque imagina, você é uma árvore, tanto em cima quanto embaixo. Aqui, para você compreender esse conceito, quando você começa a expandir muito a sua consciência,
todos os sentimentos, emoções, tudo é elevado. A sua mente, ela começa a trabalhar numa velocidade muito superior à normal. Seu metabolismo, ele começa a acelerar vertiginosamente. Você consegue controlar seu metabolismo, você consegue perceber a hora que você tem que comer. E o que os yogis indianos eles falavam? Você tem que tomar cuidado, porque quando você sobe muito e você não está ancorado com a mãe natureza, você pode vir a ter problemas, né? Que é o que aconteceu no caso de Nietzsche em relação ao cavalo de Turing. Ele, por ter os sentimentos, as emoções, tudo elevado, o que aconteceu com ele? Ele endoidou, né? Ele vê o cavalo sendo ali maltratado e tem esse problema e vem a ter essa loucura. Enfim, não só isso, mas também ele ficava tocando piano pelado e tem outras coisas. Por quê? Ele não tinha mais as suas âncoras, as suas raízes, elas não estavam mais fixadas aonde? Na terra. Diferente, por exemplo, de Cristo, que tinha uma compaixão extrema pela natureza e por isso ele conseguiu ser um pontífice por completo e ter essa capacidade não só de se conectar com Gaia, mas também de conseguir manipular os elementos, tá? Essa é a diferença e os yogis indianos eles já falam desse problema. Enfim, e por que a gente tem que voltar um pouco ali em Leonardo da Vinci? Lembra que eu falei do homem vitruviano? Você tem que ter simetria, você tem que ter um equilíbrio. Se você não tiver um equilíbrio, quando você acessar a consciência superior, vai acontecer o que aconteceu com Nietzsche. Por isso que você tem que tanto estar enraizado com a Gaia e também ter essa capacidade de ser o pontífice com o mundo das ideias. Porque senão você vem a ter esse problema. Então o equilíbrio, a simetria que Leonardo da Vinci comenta em Homem Vitruviano era o que Nietzsche precisava. Porque ele perdeu suas raízes, que era mais importante para que ele não viesse a adoecer. Nesse caso, quando você acessa a consciência superior, a sua capacidade, pensamento e sentimento, eles ficam acima do normal. Você sente tudo aquilo com maior teor, né? Então, uma coisa que, teoricamente, não era para ele ter sofrido tanto, aquilo causa um estrago nele, literalmente porque ele não tinha suas raízes na mãe natureza, em Gaia, e aí acaba aqui acontecendo isso. Por isso que é importante que você tenha esse contexto, esse conceito do homem vitruviano, beleza? Isso daí é um passo para que você consiga ir ao infinito e além. Por que eu falo isso? Eu zoo porque eu me sinto um cowboy, né? Em relação, eu gosto do Woody, mas eu quero que vocês lembrem também um pouco da sua infância. Lembrem, né? Nesse caso, é assim que vocês vão ao infinito e além, tá bom? Brincadeiras à parte, eu gosto do Woody, mas a frase que mais toca no Toy Story é a do Buzz Lightyear, enfim. Aqui, o que eu quero que vocês entendam, você tem duas questões. Aqui é Gaia e aqui é a consciência superior, tá? Eu vou comentar sobre Einstein, Rosen e Podolsky. Aqui no Einstein, Rosen e Podolsky, eles comentam sobre o emaranhamento quântico. E o que isso significa? Imagina que é o seguinte, imagina que a sua consciência superior ela não está nesse universo, ou melhor, ela não está nessa dimensão, tá? Então, mas pelo fato de vocês estarem ter esse emaranhamento quântico, pelo fato de vocês estarem entrelaçados, ela consegue se conectar e mandar informações para você. Você está aqui, né? Nós aqui nesse sentido, e aqui é a consciência superior, tá? Aqui Einstein, Rosen e Podolsky, eles comentam sobre esse emaranhamento quântico, e eu estou fazendo uma correlação,
tá? Não necessariamente é isso que eles estavam estudando, mas o fato de que tem alguma consciência superior que consegue mandar mensagens mais rápido do que a velocidade da luz era o que eles queriam entender. Por isso que tem essa questão do buraco de minhoca, e eles não entendiam, né, se vinha de outro universo ou se é uma outra dimensão, tá? Eles queriam compreender isso, mas na alegoria da caverna, para que vocês compreendam, você tem ali as questões em que Platão aborda que a matemática ela fica abaixo da ideia do Sol, né? Ela fica abaixo. A matemática em si, ela tenta explicar em si o mundo, que seria as dimensões, porém ela não consegue compreender na sua mais pura totalidade, beleza? Aqui seria consciência superior, nós. É como se você estivesse conectado através de um fio de internet, e aí esse fio de internet, nesse caso, ele manda informações para você quando você está inconsciente, quando você está dormindo, por exemplo, ou também tem casos de déjà vus, ou, por exemplo, pessoas que aparecem na sua vida para te levar para o caminho certo, entende? Para que você consiga entender o conceito da programação da Matrix e desvendar ela aos poucos. Porém, muitas pessoas elas não seguem o caminho correto e acaba aqui ficando presa dentro da Matrix. Enfim, você também consegue observar isso no livro que eu vou pôr aí, Vales, né? Ele comenta de uma inteligência que é uma inteligência superior. E tá. Aqui eu comentei sobre Einstein, Rosen e Podolsky. Outro que eu vou comentar, Oppenheimer. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Em Oppenheimer, ele comenta e compara a diferença entre os épicos hindus e as histórias e contos gregos. E por que eu quero que você entenda isso? Oppenheimer, na sua literatura, ele fala que os hindus eles têm uma capacidade de explicar o universo com uma maior profundidade. Eles são mais complexos para que você compreenda como que o universo é, tá? E aí, nesse sentido, ele compara com os gregos, com as histórias, com os contos, com os mitos. Ele fala que eles tinham uma maior capacidade em relação à profundidade para que você viesse a entender como que funciona o universo. E aqui Marina Cosolante. Eu gosto da Marina Cosolante porque ela vai fazer um estalo na sua cabeça. Em qual sentido? Imagina que Marina Cosolante, a ideia toda azul. Em resumo, tem um rei que ele tem uma ideia fascinante e ele brinca com essa ideia e acaba que ele tem medo que outra pessoa roube a ideia dele, né? A partir daí, tudo bem. E ele começa a esconder essa ideia e acaba aqui trancafiando essa ideia, né? E nesse caso, o que eu quero que vocês entendam? O conto, ele comenta aí sobre uma ideia e o aspecto simbólico que você tem aí, ela reflete um pouco do que passa nas cartas de tarô, como o arcano da lua, né? Onde que você tem as transições entre o mundo e o submundo, e também em relação ao mito da Perséfone, né? Porque no mito da Perséfone ela consegue transitar entre esses dois mundos, entende? Ela consegue, eu vou colocar uma imagem aí para vocês compreenderem, ela consegue transitar entre esses dois mundos, e ela consegue transitar entre o mundo do ar e o mundo da água, que seriam as informações, né? Emoções em específico. Ela consegue transitar entre esses dois mundos. E por que eu gosto de comentar sobre a ideia toda azul?
Imagina que o rei, depois de um tempo de ter trancafiado a ideia, ele, em específico, ele corre quando ele já está velho demais, em busca daquela ideia e destranca e vê que ela está lá dormindo. Só que o que acontece? O rei já não tem mais aquela vitalidade que ele tinha quando ele era mais novo. E é isso que eu quero que vocês compreendam. Você vai concluir e vir a entregar a sua ideia quando? Quando você estiver velho. Só que você tem que lembrar que quanto mais velho você ficar, menor vai ser a capacidade que você vai ter de energia. Então, em relação a essas questões, por exemplo, na espiritualidade, se você quiser, por exemplo, ter uma melhor experiência, eu aconselho você a ir atrás disso o quanto antes, né? Porque senão você vai perder as suas energias, as suas raízes, tanto em cima quanto embaixo, elas não vão ser mais as mesmas. Elas vão ser, aos poucos, sendo diminuídas, vão sendo degradadas, e você não vai mais se conectar com a mãe natureza da mesma forma, entende? Então, se você tiver uma ideia, coloque essa ideia para funcionar, vai atrás, gaste essa energia, entende? Na relação da espiritualidade, isso daí é importante, porque quanto mais cedo, melhor, né? Nada contra, mas tem pessoas que conseguem aí fazer isso depois, mas eu aconselho você fazer isso o quanto antes, tá bom? Enfim, a gente comentou um pouco aí sobre todos eles e eu quero que vocês entendam também Matrix. O que eu quero que vocês compreendam em Matrix? O oráculo, ele chega no Neo e fala: você veio aqui para entender o porquê você tomou aquelas decisões. Você já tinha tomado aquelas decisões. Você veio na Terra só para entender o porquê você tomou aquelas decisões. Então, isso mas então quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio? Peraí, eu estou falando que você pode fazer o que você quiser, mas se você quiser, por exemplo, fazer aquilo que você veio predestinado para fazer, então você já, teoricamente, veio com aquilo escrito. Então, é exatamente o que o oráculo fala para o Neo. Você veio aqui para entender o porquê você tomou aquela decisão. E não para entender essa questão de livre-arbítrio e de, eu sou manipulado. Não, você veio aqui para entender o porquê você tomou aquela decisão. Entende? É isso que vocês precisam introduzir e integrar em relação ao aspecto simbólico que o oráculo fala para o Neo, tá? Isso é importante vocês entenderem. Outra coisa, Lucy, ela fala um pouco sobre quando você acessa a consciência superior, né? Aqui eu vou voltar um pouquinho para que vocês compreendam. Ubermensch, né? Eu não comentei muito bem, mas quando você acessa a consciência superior, eu falei um pouco disso, você tem aí o seu cérebro trabalhando em capacidades acima do normal. O Ubermensch, em que Nietzsche comenta, é o super-homem, porque ele comenta que quando você acessa essa consciência superior, ele já sentia que você se sentiria invencível, tá? Mas é que assim, muito do que eu comentei sobre a minha experiência de eudaimonia, de você se sentir milionário sem ter nada, aquela experiência, aquela compaixão toda, foi o que ele sentiu um pouco, tanto mais quanto em relação ao cavalo de Turing, né? Por isso que ele fala sobre o super-homem, porque ele acreditava que futuramente todos iriam alcançar essa consciência superior e todos se tornariam, assim, digamos que sábios, ou melhor dizendo, com essa consciência elevada. E não foi isso teoricamente que aconteceu, né? Porque a gente vê que a elite ela veio e fez algumas mudanças, e essas mudanças a gente vai entrar
com maiores detalhes aí mais para frente. Enfim, que a igreja ela veio e colocou algumas coisas debaixo do pano para que você não alcançasse o seu real potencial de expansão na mente. Enfim, aqui você tem a correlação entre Lucy e Übermensch, tá? De Nietzsche. Sua mente ela começa a trabalhar muito rápida, enfim. É isso daí que eu queria comentar para vocês. E também Halo, a série Halo é muito boa. Aí você tem lá o espartano, tal. Um espartano vale por 100 homens. Eu diria que, assim, é engraçado você escutar isso. Eu não me considero valendo mais do que ninguém, eu sou igual a todo mundo, tá? Se eu conseguir acessar a consciência superior, qualquer um consegue. Basta se conectar com as frequências, porque é como se fosse um pêndulo que o Bentov comenta. Quando você consegue sincronizar o pêndulo, você consegue acessar a consciência superior. Você só tem que entender, sair da programação com a carta, enfim. Tudo isso é junto e misturado, os 4 elementos, você precisa entender. Mas de Halo, eu quero que vocês entendam o seguinte: o Covenant. Nesse caso, o Covenant, o que é isso? Quando ele encosta no objeto e aí ele tem aquele negócio e ele tem as suas recordações das memórias, é o que? O registro acástico. O que eles chamam de registro acástico. Eu não sei escrever isso, mas é assim que eles comentam. Quando eu acessei a consciência superior, antes de acessar o mundo das ideias, você acessa o registro acástico. Teoricamente, eu não sei se o registro acástico é parte da consciência de Gaia, ou se quando você vai acessando essas consciências superiores e até encontrar o mundo das ideias, que você passa pelo acástico, que é o filme da sua vida. Então, teoricamente, eu vi o filme da minha vida toda. Eu até me senti no momento que aconteceu isso, eu falei, então eu estava sendo vigiado esse tempo todo. Que é isso? Cadê minha privacidade? Mas não, depois vem alguém na sua mente e fala que você não precisa se preocupar com isso, que cada um tem o seu registro, teoricamente de forma selada, e enfim. Primeiro você acessa o registro acástico, depois a consciência superior, que foi quando eu tirei e decantei as minhas ideias em relação à síntese da natureza e seus organismos vivos, tá? Enfim, o Covenant é o registro acástico, onde ficam as memórias do passado, e ele encosta o espartano e ele recebe todas essas memórias, tá? Aqui você tem algumas coisas que são veladas, tá? Os filmes, eles, em aspectos simbólicos, eles mostram coisas de forma velada, tá bom? Isso daí é um pouquinho que eu queria explicar para vocês, né? E eu agradeço a atenção de vocês, agradeço aí por todos que participaram da minha jornada, e se não fosse vocês, eu tiro meu chapéu, eu não teria chegado onde é que eu cheguei, porque a partir de observar as pessoas, a partir de observar a Matrix, eu consegui entender os detalhes, né? E quem procura acha, e eu acredito que assim, se é isso que você procura, esse contato que vai mudar a sua vida para sempre, né? Porque quando você encontra a fonte, né? Eu queria só voltar um pouquinho ali. Quando você encontra a fonte, quando você encontra a acha, você se sente como eu estou me sentindo agora. Não numa responsabilidade afetiva, e sim de falar para os outros a verdade, de mostrar para as pessoas que estão dentro da caverna que existe um mundo lá fora totalmente diferente, tá? Literalmente esse é o sentimento que eu tenho, por isso que eu tento trazer esse conhecimento e tentar, nem que seja melhorar a humanidade em 1% ou elevar ela em 1%, é literalmente isso que eu quero, né? Se for para deixar a humanidade 1% melhor ou 0,0001,
não importa. Eu quero fazer com que nós conseguimos, nesse caso, evoluir de uma certa forma em relação ao pensamento, à consciência. E essa é a minha jornada. Eu vou trazer muito mais detalhes. Isso daqui é um resumo de tudo para que você tenha uma base e entenda que a filosofia é uma porta, né, para que você compreenda melhor não só a espiritualidade, mas também como todos os outros quesitos aí que você vai levar para a sua vida, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, enfim, se inscrevam no canal e façam perguntas, porque com perguntas eu poderei providenciar mais vídeos. Falaremos sobre tudo, a consciência de Gaia, a melhor forma para você se conectar. E obrigado pela atenção e até mais.